Estou aqui mais uma vez com o estudo do livro de Mateus. Hoje vou meditar no capítulo 16, continuando o estudo do livro de Mateus. Você que está com a Bíblia, você que está me acompanhando por esse canal, o estudo do livro de Mateus, abra sua Bíblia no capítulo 16 e vamos estudá-lo. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã, obrigada por essa chuva, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor. E te agradeço porque estou aqui com a oportunidade de ler a sua palavra, meditar nela e aprender dela, Pai, para a minha vida. E aqueles que queiram ver e ouvir esse vídeo, que também tomem posse do conhecimento dessa palavra e que coloquem essa palavra na sua vida e pratiquem essa palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus aqui no capítulo 16, Mateus, ele vai falar a respeito dos fariseus e os saduceus, que eles vão pedir um sinal a Deus. Os fariseus e os saduceus eram grupos religiosos daquela época que eles eram rivais. Por quê? Porque os primeiros, os fariseus, eles eram um grupo religiosos muito conservadores. Eles levavam à risca o estudo da Torá, que era a Bíblia do Novo Testamento, e eles acreditavam em toda a escritura e em milagres. Só que os saduceus eram outro grupo religioso, mas que eram mais liberais. Eles rejeitavam boa parte do Antigo Testamento e negavam o sobrenatural de Deus. Mas só que ambos, eles se uniram contra Jesus. Eles eram rivais, mas como eles tinham um objetivo comum, que era acabar com Jesus, derrotar Jesus, então eles se uniram contra Jesus. E aqui eles vão pedir um sinal do céu a Jesus. Aí começa dizendo assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou. Ou seja, eles estavam pedindo um sinal, um milagre inquestionável, que viesse diretamente de Deus para confirmar a identidade de Jesus. Mas só que esse pedido não era um pedido sincero, era uma exigência que eles estavam provando Jesus, tentando Jesus, como já havia feito lá anteriormente, como a gente viu lá em Mateus 12, eles pedindo esse sinal. Jesus falou que o sinal de Jonas, o sinal da mulher, da rainha de Sabá, todos eles eram sinais. Então Jesus responde diretamente a eles usando um provérbio. Vocês sabem interpretar o céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, porque eles eram bons em prever o tempo, mas cegos para perceber o cumprimento das profecias diante dos próprios olhos, diante dos olhos deles, eles estavam vendo o cumprimento da profecia, mas eles não acreditavam, e eles estavam pedindo um sinal a Deus para que Deus fizesse um grande sinal, um milagre extraordinário, para que eles pudessem dizer: não, aqui realmente esse é o Filho de Deus. Mas aí Jesus diz que não. O único sinal que eles haveriam de receber, e já tinham recebido, seria a sua morte e ressurreição, que iria acontecer,
mas que Jesus estava dizendo que um sinal já tinha sido dado a eles. Por isso que Jesus chama de geração perversa, né? Por quê? Porque Jesus disse que o sinal que eles teriam seria apenas o sinal de Jonas. Aí ele continua, Jesus, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, os discípulos, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, logo após, aquele confronto que Jesus tinha tido com os saduceus e os fariseus, então Jesus e os discípulos atravessam para o mar da Galileia e durante essa viagem, os discípulos percebem que não esqueceram de levar pão para aquela viagem, para eles comerem. Então Jesus alerta a eles, vocês estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus, não com o fermento do pão, não com o alimento que alimenta, mas com o fermento daqueles homens, dos fariseus e dos saduceus. Porque eles pensavam que Jesus estava falando do pão físico. E ele explica que ele está falando do ensino daqueles líderes, dos fariseus e dos saduceus. Na Bíblia, o fermento muitas vezes representa algo que se infiltra e contamina. E aqui simbolizava a doutrina corrupta e hipócrita daqueles fariseus e dos saduceus, que era o legalismo, as tradições humanas, e também dos saduceus, que eles tinham ceticismo, incredulidade. Então Jesus estava advertindo contra a doutrina deles. E muito hoje também nós vemos que muitos cristãos estão relativizando a verdade, ou seja, distorcem o evangelho. Nós temos que ter bastante cuidado com as pessoas que pregam esse evangelho para saber se realmente estão pregando a verdade do reino. Porque muitos acrescentam regras humanas, ou seja, estão distorcendo o evangelho. Então, como discípulo de Jesus, nós devemos estar atentos e firmes sobre essa doutrina, a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, né? E aqui Jesus estava falando para aqueles discípulos, falando para eles que, ó povo de pequena fé, vocês estão preocupados com o pão, que se não tem pão aqui dentro do barco, enquanto que vocês não estão preocupados com o fermento, com a doutrina desse povo que pode crescer. Vocês têm que estar firmes para combater a doutrina desses fariseus e desses saduceus. Era isso que Jesus estava falando para eles. E ele fala para nós também hoje, que nós devemos aprender dessa palavra para estarmos firmes contra as ciladas e o fermento de tantos fariseus e saduceus que existem nos dias de hoje, Pessoas que não estão pregando verdadeiramente o evangelho. Aí no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus disse, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então Jesus aqui ele vai para os lados de Cesareia de Filipe, e Jesus faz uma pergunta muito importante para os discípulos. Ele pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos respondem com opiniões diferentes. Eles dizem: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. Mas aí vem a pergunta mais importante que Jesus quer saber deles, dos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde com firmeza e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui Pedro reconhece que Jesus não é apenas um profeta ou um mestre, mas é o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Então Jesus confirma e diz: feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro tinha aquela convicção que foi dada pelo Espírito de Deus, que ele estava diante de Jesus. Então isso é o que nós temos que ter também, essa convicção que é dada pelo Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus. Aí Jesus diz: ei, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo que é sobre Pedro que ele vai edificar a igreja. Muitos, a igreja católica diz: não, porque Pedro é pedra, e Jesus estava dizendo que ia edificar a igreja sobre Pedro, que Pedro seria o primeiro papa. Não é isso. Jesus está dizendo: você é Pedro, e sobre esta pedra, que significa Jesus, edificarei a minha igreja. Aí pedra aqui mas é a confissão de que a fé em Cristo é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Jesus também promete que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo: Pedro, sobre esta pedra, ele estava dizendo a Pedro que iria confirmar, que iria edificar a igreja dele sobre ele, que ele era a pedra angular. E ele diz: e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja, que era ele próprio. Ele diz, respondendo Simão, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é sobre a pedra que Jesus estava dizendo, e que as portas do inferno, o poder da morte, não iria prevalecer contra a igreja. Ou seja, nem a morte, nem o inferno poderão destruir o povo de Deus. Ele também fala sobre as chaves do reino. Ele dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. Ou seja, simbolizam a autoridade espiritual. Ele estava dizendo que estava dando a Pedro, como ele dá a qualquer pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, esse poder, essa autoridade espiritual, O que Pedro ligasse na terra ou desligasse na terra refletiria a vontade de Deus, assim como não só para Pedro, mas para todo aquele que recebesse essa pedra, que recebesse a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele teria as chaves do céu. Ou seja, chaves do céu é uma metáfora que significa autoridade de Deus. Ou seja, aquele que tem a Jesus recebe as chaves do céu, recebe a autoridade de Deus. E ele diz: o que ligares na terra, ou seja, aquele que tem a autoridade de Deus pode pedir uma oração, pode ligar algo, um pedido aqui na terra,
e ligar ao céu e ele será atendido. Enquanto que também, se ele desligar também, ou seja, não quiser nada com o céu, também vai ser desligado. Ou seja, Deus estava revelando essa autoridade dele para dar aos seus filhos, né? Era um ministério da proclamação do evangelho, né? Para todo aquele que cresce no Senhor Jesus Cristo. Era isso que ele estava dizendo. No versículo 21, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Versículo 22 diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Ou seja, aqui, após a confissão, Pedro tinha acabado de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, ele tinha reconhecido que ali estava diante de Jesus, o Mestre. Após essa confissão, Jesus começa a explicar o caminho da cruz, dizendo que, pronto, começou Jesus Cristo a mostrar aos discípulos o caminho da cruz, ou seja, dizendo que era necessário que ele iria para Jerusalém, ele iria sofrer, ele iria padecer dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, iria ser morto. Aí o que é que Pedro faz? Talvez Pedro estivesse cheio de zelo, tendo cuidado com a vida de Jesus, e diga: não, nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Mas Jesus responde com firmeza: para trás de mim, Satanás. Aqui vimos o contraste. Pedro foi chamado de pedra da confissão antes, né? Porque ele diz que Pedro era uma pedra, mas era pedra cheia do poder de Deus, que pedra significa Cristo, a pedra angular que era Cristo, mas logo após chama Pedro de pedra de tropeço, ao tentar, porque Pedro estava tentando afastar Jesus da cruz. Ou seja, Jesus estava ensinando o custo do discipulado, né? E Pedro não entendeu, para ver como muitas vezes nós estamos cheios do poder de Deus e logo em seguida nós podemos nos esvaziar desse poder. Porque aqui Pedro imediatamente não entendeu nada o que Jesus estava falando. Mesmo estava cheio do poder de Deus, mas quando Jesus fala da sua morte, Pedro não entende. Jesus está mostrando que nós também podemos ser assim. Nós podemos estar cheio do poder de Deus, estar estendendo a palavra de Deus, e em determinados momentos nós não entendemos, né, as coisas de Deus. E então Jesus diz que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa abrir mão dos desejos e vontades. Tomar a cruz é aceitar o sofrimento, a humilhação até a morte por amor a Cristo. Pedro não entendeu que Jesus iria sofrer, morrer. Ele não estava querendo aceitar que Jesus iria passar por tudo isso, né? E Jesus completa. Então disse Jesus a seus discípulos. Aí ele vai dizer, mostrar para Pedro, que se Pedro entendesse o que é viver seguindo a Jesus, iria entender. Disse assim: se alguém quiser vir a mim, após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então aqui Jesus está falando que o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz, que as palavras nos lembram que a verdadeira vida não está nas coisas terrenas,
mas na entrega total a Cristo, né? Jesus estava mostrando que nós temos que levar essa cruz, nós temos que negar a nós mesmos, o nosso querer. Pedro não estava querendo que Jesus passasse por todo aquele sofrimento, né? Mas Jesus diz a ele, nós temos que negar a nós mesmos, negar e levar a nossa cruz. Se nós tivermos que passar por sofrimento, por adversidade, nós temos que renunciar, tudo por amor a Jesus. Era isso que ele estava dizendo, né? Então, o que o livro de Mateus hoje nos mostra, né? Primeiro, ele manda que os discípulos tivessem cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus, que aqueles dois grupos rivais se uniram para matar a Jesus. Eles se uniram contra Jesus. Então, quando eles chegam para Jesus, aí Jesus mostra para os discípulos, está vendo aí? Vocês sejam cheios do Espírito Santo, vocês tomem cuidado contra o fermento desses aí, do ensino corrompido, do ensino legalista, do ensino liberal que eles ensinam. Assim também somos nós hoje. Nós devemos estar cheios do poder de Deus, cheios de Deus, cheios da palavra, para combater o legalismo, o ensino liberal, as coisas mundanas, as coisas erradas sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós somos desafiados a responder também a resposta que Jesus fez a Pedro. Jesus perguntou a Pedro, quem sou eu? Né? E hoje, quem você diz que eu sou? Assim, da mesma forma, Jesus nos pergunta hoje, Jesus pergunta, quem sou eu na sua vida, né? E essa resposta não pode ser superficial. Reconhecer Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo, transforma tudo. Então você tem que estar convicto dessa presença de Jesus em você, para você ter certeza de salvação, você ter certeza de falar da sua palavra, você ter certeza de conhecer a sua palavra, né? Porque o caminho da cruz é inevitável. Seguir a Cristo implica negar a mim mesmo, renunciar a mim mesmo, às minhas vontades. Então você tem que renunciar às suas vontades e aceitar o sofrimento e confiar em Jesus. Ao perder, você ganha a verdadeira vida. Então as pessoas acham que está cheio de si mesmo, está cheio de satisfazer as suas vontades. Você acha que você está cheio de Deus? Não. Você tem que se negar, se esvaziar de você mesmo para você poder se encher do poder de Deus. Então, nós temos que estarmos com os olhos fixos na eternidade, nas coisas de Deus, não nessas coisas terrenas, não nas coisas materiais, porque Jesus já prometeu recompensas eternas, e nós temos que estarmos firmes na pedra, como Pedro. Jesus mandou que Pedro fosse essa pedra, cheio do poder de Deus, firme na pedra angular que é Jesus Cristo, porque nada, nenhum mal pode vir sobre a vida que está firme no poder de Deus. Nenhum mal, as portas do inferno não prevalecerão contra aquele que está firme na rocha. É isso que Jesus estava explicando para Pedro, e é assim também que ele diz para nós hoje. Ele diz para Pedro e diz para mim e para você, que nós devemos estar firmes na rocha, na pedra, que é Jesus Cristo, porque nenhum mal virá contra mim. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a minha vida quando eu estou firme na rocha. Então é isso que Jesus estava falando para Pedro, e fala para mim e fala para você. Aqui não tem nada a ver com Pedro, que Pedro tem as chaves do céu porque foi o primeiro papa. Não, isso não acontece. Isso aqui, Jesus estava falando sobre Pedro. Dar-te-ei as chaves do céu significa dar poder na vida de Pedro. Chaves do céu significa poder na vida de Pedro. E Pedro, imediatamente, quando estava cheio do poder de Deus, mas logo cometeu um agafe, um erro, porque aí o próprio Jesus diz, arreda Satanás. Na mesma hora Jesus
mandou que Pedro fosse, porque Pedro não entendeu nada das palavras que Jesus tinha acabado de falar, que ele iria passar por todo o sofrimento, sofrer, morrer, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro não entendeu, por isso que Jesus mandou que ele se afastasse dele. Então, por isso que nós temos que estarmos com os olhos fitos, diretos na eternidade, em Deus, né? Porque qualquer brecha que nós possamos dar, Satanás, ele pode querer nos usar. Por isso que Jesus disse que nós temos que estarmos firmes na rocha, eternamente. É isso que a palavra de Deus nos ensinou no dia de hoje, amém?